Então, como eu tinha prometido para vocês, nós hoje vou apresentar para vocês aqui uma revisão do conteúdo que vai estar na avaliação de inglês. E, gente, eu quero falar para vocês aqui, esse resumo vou colocar lá no Positivo On, ok? É um resumo bem resumido, posso mandar para vocês também, que vai tratar aí dos conteúdos que nós vamos ter que estudar para a avaliação. Vou resumir o máximo que eu puder para esse vídeo não ficar grandão. Então, nós temos aqui, primeiro conteúdo que vai cair, passado simples. Gente, o passado simples eu vou lendo e vou comentando, tá? Em inglês temos dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares. Para colocar o verbo no passado, fiz, estudei, ajudei, dormi, etc., temos que ver se o verbo é regular ou irregular. Os regulares têm ED no final, isso nós já estudamos, né? Quando você vai fazer uma frase afirmativa, falar o que aconteceu, o que você fez, se você estiver utilizando o verbo regular, verbos regulares, quais são? Tem que olhar na lista, tem estudar, trabalhar, tentar, usar, são verbos regulares. Eles vão terminar em ED. Os irregulares não têm ED e precisamos olhar na lista para ver como eles ficam no passado. Isso é nas frases afirmativas. O que vai cair na avaliação são as frases negativas e as perguntas. Nas frases negativas e nas perguntas, os verbos não terminam em ED e nem ficam transformados no passado se forem irregulares, tá bom? Então, se você quer fazer uma frase, quer falar algo que não aconteceu, você não vai, em hipótese alguma, colocar ED, você não precisa, não pode colocar o ED no verbo, e se ele for irregular, que não tem ED, mas ele se transforma, né, ele muda lá de forma, muda as letras, etc., você também não vai mudar. A negativa e a pergunta são muito fáceis de fazer, porque você não precisa pensar se vai ter que mudar verbo, se é regular ou irregular. Você vai usar um verbo normal, do mesmo jeito que você coloca no tradutor, né? Exemplo, estudar, usar, dormir, comer. É aquele mesmo verbo, ele não vai ter alteração nenhuma de colocar ED, tirar, colocar ED, mudar, colocar outras letras, não importa. Ele vai ficar do mesmo jeito. Isso facilita para vocês, né? Porque aí vocês não vão ter que memorizar regular ou irregular. Só que o que vocês precisam ter em mente, como eu sempre falo, saibam os verbos, conheçam os verbos. Professora, então quer dizer que eu posso esquecer tudo que eu já estudei? Não. Especialmente aqueles verbos que a gente usa mais. Eu passei para vocês na última lista antes da AV1. Pegue esses verbos e estude, porque vai ser necessário para você, tá? Não só agora. Então, seguindo aqui. Nas frases negativas e nas perguntas, não podemos colocar o verbo no passado nunca. Nas frases negativas, usamos o não, que será o didn't. Didn't, ele significa não no passado. E começamos as perguntas no passado com o auxiliar did, que não tem tradução. Simplesmente indica que a pergunta é sobre algo do passado. Então, did, o que é a tradução de did? Não tem. Ele simplesmente coloca o verbo no passado. Como eu falei, nas perguntas negativas, a gente não coloca o verbo no passado, ele fica normal. Aí, como que eu faço para saber, né, se está no presente, passado, a pergunta? Pela primeira palavra dela, no caso, o did, indica que está no passado, tá? Eu estou perguntando de algo que já aconteceu. Exemplos. I didn't study last night because I was asleep. Então, eu não estudei ontem à noite porque eu estava com sono. Did you travel in 2019? Você viajou em 2019? Olha a pergunta aí, ó, começando com o did e o verbo viajar, que é travel. Como começou a pergunta com o did, fica viajou. My family didn't travel to the beach in 2019, but we went to small towns. Então, minha família não viajou para a praia em 2019, mas nós fomos para cidades pequenas. Então, vejam aqui o verbo travel, que é viajar. Como eu tenho aqui o didn't, que indica passado, aí em vez de ser viajar, ficou viajou. No caso, negativa, não viajou.
Podemos usar alguns pronomes interrogativos para complementar a pergunta e obter outras informações. Então, where, onde, when, quando, what, o que, qual, why, porquê e who, quem. Examples. Did you travel? Você viajou? Where did you travel? Para onde você viajou? Então, where é onde. Você vai usar a pergunta do mesmo jeito. Se você vira uma pergunta assim, ó, ele está no passado. E colocando o onde aqui antes também continua no passado? Sim, porque tem o did aqui, que é a palavra principal aqui, ó, o did. Ok? When did you travel? Quando você viajou? Why did you travel? Por que você viajou? Tá vendo? Tudo é você viajou, eu coloco uma palavra antes e vou mudando o foco da minha pergunta. What did you do? O que você fez? São uma das perguntas mais feitas, né, em inglês, quando você quer saber o que a pessoa fez tal dia. What did you do? O que você fez? Who did you meet? Quem você conheceu? Segunda matéria, preposições de tempo, in, on, at. Usamos algumas preposições antes de expressões de tempo. Qual iremos usar? In, on ou at? Vejamos. Então, antes da gente falar noite, dia, tarde, falar um horário, tipo agora são 8h12 da noite. Então, às 8h12, à noite, de manhã, em 2019, em 2018. Então, qual que a gente usa desses aí? Então, a gente vai usar in para meses do ano, né? In November, em novembro. Anos, in 2020, em 2020. Décadas, in the 90s, nos anos 90. Então, quando a gente vai falar de década, tipo a década de 90, a década de 2000, a gente usa in. Estações de ano, por exemplo, summer, verão, no verão, in summer. Partes do dia, the morning, de manhã, the afternoon, à tarde, the evening, à noite. On, a gente usa antes de datas, tá? Ou seja, o mês e o dia, lembrando que em inglês a gente usa, né, fala primeiro o mês, depois o dia. Então, for example, hoje são 19 de novembro, on November 19th. Então, como eu estou falando da data, o dia e o mês, né? Ou em inglês o mês e o dia, eu uso on e não in. Lembrando que in eu uso para o mês e on para o dia e o mês. Dias da semana, por exemplo, hoje é quinta-feira, on Thursday, antes da palavra weekend, que é fim de semana. Então, eu quero falar assim, gente, no fim de semana eu fiz isso. Então, on weekend ou on weekends, né? Aos fins de semana. At, eu vou usar antes da palavra night, que é noite, né? À noite, at night. Antes da palavra weekends também. Então, antes de fim de semana, eu posso usar on ou at. Tanto faz, o que eu quiser. E horários, né? Por exemplo, agora são 8h14. Então, como é que eu falo assim, gente? Eu estava gravando às 8h14. At 8:14. Então, quando eu quero falar o horário, às tantas horas, eu uso at. Então, I study in the afternoon, eu estudo à tarde. I study at 1:30 p.m., eu estudo à 1:30 da tarde. I go out on weekends, eu saio nos fins de semana. I have English classes on Tuesday, eu tenho aulas de inglês na terça. My birthday is in October, meu aniversário é em outubro. My birthday is on October 3 or 3rd, meu aniversário é em 3 de outubro. Certinho? Passado contínuo. Então, eu falei com vocês do passado simples lá em cima, que a gente usa did, e o verbo normal. No passado contínuo, nós vamos usar o ing. As 3 letras que nós precisamos lembrar, é só lembrar de inglês, que começa com ing também. São as 3 letras que nós vamos precisar no passado contínuo. Precisamos usar 2 verbos para expressar algo que estava acontecendo. Então, passado contínuo, gente, quando você vai traduzir a frase, é sempre assim, estava acontecendo, estava chovendo, estava estudando, estava lendo, estavam dormindo, estavam roubando. Então, tudo aqui estava acontecendo. Então, nós vamos usar was ou were, um desses dois, e nós vamos usar o verbo com ing. Então, vão ser 2 verbos, um desses dois que estão de vermelho, e mais um verbo com ing. Was ou were significam estava, estavam, estávamos. Eles são essenciais, tá? A gente precisa deles.
O verbo com ing indica uma ação em movimento, em andamento, algo que durou um certo tempo. Nós vamos usar o was quando o sujeito for I, eu, ou he, she, it, que significam ele ou ela, tanto para pessoa, quanto para coisa, quanto para animal, quanto para uma instituição, tudo no singular. Nós vamos usar o were quando o sujeito for we, nós, you, você ou vocês, they, eles ou elas. Basicamente plural, menos o you, que pode ser você. Então, I was cleaning my house. Eu estava limpando minha casa. My brothers were doing tests. Meus irmãos estavam fazendo prova. Tá vendo aqui, ó, my brothers. Aqui é plural, né? Brothers, que termina com S, portanto eu vou usar o were, que meus irmãos estavam. A forma negativa é simples, a gente vai acrescentar not ao was ou were, aí ficará wasn't, que é a mesma coisa de was not, e o weren't, que é a mesma coisa de were not. É a mesma coisa. Para perguntar a alguém o que estava acontecendo, não podemos iniciar a pergunta com o nome de uma pessoa ou com um pronome. Você, nós, eles, a gente não pode fazer isso em inglês. Nós vamos começar a pergunta com was ou com were sempre. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Camila was paying attention. Camila estava prestando atenção. Se eu quero perguntar para alguém se ela realmente estava prestando atenção, eu vou trocar essas duas palavras de ordem. O nome dela não pode começar a pergunta, então eu vou começar a pergunta com was. Was Camila paying attention? Por último, gente, conectivos que nós vimos na última aula, né? Tá bem fresquinho aí. Existem 4 conectivos básicos em inglês, são eles and, significa e, para adicionar ideias ou exemplos. Então, I like white and dark chocolate. Eu gosto de chocolate branco e ao leite, tá? Então, eu estou colocando 2 coisas que eu gosto, tô adicionando exemplos. But, mas ou porém, para colocar 2 ideias em oposição, contrárias. French fries are yummy, but not healthy. Batata frita é deliciosa, mas não é saudável. Então, estou colocando 2 coisas em oposição. Ser gostosa, porém não fazer bem à saúde. So, pode ser então, portanto, ou para quê? Para dar uma conclusão, para indicar um propósito. My parents work, so my sisters and I have the best. Meus pais trabalham para que minhas irmãs e eu tenhamos o melhor. Então, aqui eu estou indicando o propósito pelo qual meus pais trabalham. Por último, coloquei mais um. I need money, so I have to work. Preciso de dinheiro, então tenho que trabalhar. Eu cheguei a uma conclusão. Tá? Uma conclusão bem óbvia, né? Para ter um, eu preciso fazer o outro. Because, porque ou por causa. Para dar um motivo. I don't like math because I can't understand it. Eu não gosto de matemática porque eu não consigo entender. Então, eu estou dando aqui um motivo, estou explicando para a pessoa por que eu não gosto. Pessoal, finalizamos por aqui, ok? Espero que vocês tenham entendido aí esse resumão. Como eu falei, vou deixar disponível no Positivo. Qualquer dúvida, estou à disposição, guys. Goodbye and see you.